Em discussão, o adiamento de 4 sessões do item 5. Em votação, aprovado. Item 21 da pauta, em discussão única. Requerimento do vereador José Teixeira Filho, de moção pública pela manutenção da revitalização dos armazéns 1 ao 8 no projeto Porto Valongo Santos. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dionísio Aguiar. Senhor presidente, eu até inicialmente hoje falei do relatório e da moção que o vereador Zequinha apresenta e mesmo com o adiamento ele se torna mais importante a gente ter que discutir. O atual presidente da companhia Docas, na matéria inicial, ele afirma que o Ministério Público não tinha nenhum TAC assinado, o que se diz correspondente aos armazéns 1 a 8. Nesse sentido, senhor presidente e vereadores, não é verdade. E aí depois veio à tona. Nós, nesta casa, fizemos uma audiência pública já no ano passado, quando da então assinatura desse termo de conduta feito pelo ex-presidente da CODESP e o Ministério Público, da qual o prefeito, a Câmara, todos os órgãos de tombamento, o CONDEFAR, não foram ouvidos. Naquela ocasião eles fizeram, lá assinaram um termo. O que estranha agora é que o atual presidente diz que não tem nenhum TAC lá. Não tem nenhuma obrigação que o armazém de 1 a 8 vai virar área portuária. Então não tem mais tombamento, não tem nada. Bom, fora depois da moção que o vereador Zequinha apresenta, o trabalho que a gente fez, o atual presidente, como é aqui na matéria, saiu no sábado, dia 16/3, ele faz uma reunião, ele, o deputado Pozella, o próprio promotor, doutor Dauri, não tem a prefeitura, não tem a própria casa aqui, que tem uma comissão especial de vereadores, da qual constantemente nós somos questionados pelo próprio promotor qual a atuação da casa em determinados assuntos. Neste caso, a gente não é convidado. E o que estranha, na matéria do dia 16, no sábado, que o promotor fala até que pode reformular o TAC. Ora, bolas! Há anos essa cidade está clamando que se faça algo nesses armazéns 1 a 8. Houve uma esperança, houve um projeto. Agora chega um novo presidente que pode ter todo o conhecimento de onde atuou, respeitando a ordem técnica, mas essa cidade aqui está discutindo o que pretende para o centro. Ele simplesmente declara, não é tombado, vai virar uma área portuária e assim por diante. Bom, alguém que já quer colocar um pedágio na Mário Covas, já não vamos estranhar mais nada. O que estranha é o executivo ter achado que seria bom ter um pedágio lá na portuária, porque esta é a intenção da matéria, diz que vai fazer uma PPP e de repente vai poder cobrar nas duas margens, aqui em Guarujá. Nas duas margens. Aqui no Guarujá ainda não está pronto, mas aqui nós já temos dinheiro, inclusive, para investir. Então, eu pedi, na moção, assinei, concordo, mas, primeiramente, a gente já vem há algum tempo discutindo armazém 1 a 8 desta casa. Agora, a gente vai ter até a oportunidade de chamar e convidar o atual presidente, que ele venha explicar o que está acontecendo, o que ele pensa de empresa. Porque, ao mesmo tempo que ele diz que as contas da CODESP não estão boas, essas coisas todas, ele já tem
várias respostas para o Porto Santista. Eu acho que ele vai salvar a Codesp. Eu até acredito, está tentando mandar embora lá as pessoas que estão com tempo de aposentadoria e assim por diante. Então, nesse sentido é para falar e volto a repetir. Eu acho que nós fomos eleitos pelo povo da cidade de Santos, da qual elegeu uma Câmara e elegeu um prefeito. Eu não concordo com o presidente de uma companhia vai dar regra fora e sem discutir com a cidade. O senhor me dá uma parte, vereador? Não, vereador, dou uma parte. Então, nesse sentido que eu quero acolher a moção do vereador, mas é para dar oportunidade para que todos possam discutir. Nobre vereador Dionísio, Peço a palavra. não tem mais tempo. Possa discutir, mas pode escrever, vereador. Então eu passo a palavra. Possam discutir o que o atual presidente quer fazer com os armazéns 1 a 8. É só abrir. Com a palavra, vereador Sadal Nakai. Senhor presidente, eu acho muito oportuna a moção, vereador Zequinha, eu gostaria de parabenizar, principalmente para provocar isso que o vereador Dionísio está levantando. Eu acho que a cidade merece participar e a gente também tem uma sede aqui do planejamento urbano, porque tudo que o vereador colocou fazia parte do planejamento urbano da cidade, que infelizmente, vereador, a gente também tem que entender que acabou alterando com o fim do ato discricionário, da discricionalidade que o Conselho de Autoridade Portuária tinha. Quando o Conselho de Autoridade Portuária definia as regras em relação à condução do porto, nós tínhamos esse cenário. Quando acabou a autonomia do Conselho de Autoridade Portuária e foram renovados, por exemplo, os terminais de grãos lá na Ponta da Praia, foram renovados mediante novas legislações, novas imposições, inclusive ambientais, que foram muito positivas. Ali havia um modal ferroviário, há um projeto de modal ferroviário para tirar o modelo rodoviário de dentro da nossa cidade. E há um gargalo ferroviário, estava falando para o vereador Adilson, que passa exatamente ali no terminal do 1 ao 8, porque o projeto anterior era um mergulhão ali. Era um mergulhão que, infelizmente, esse recurso do governo federal não veio. Então, precisamos sim, a casa, participar dessa discussão. Qual é o planejamento do atual presidente da Codesp em relação àquele local, para casar com os interesses da cidade também. Qual é o planejamento urbano da nossa cidade? E a cidade tem todo o interesse de fazer a revitalização do centro da cidade, inclusive tem projetos que foram feitos mediante concurso. Então, é importante que essa moção seja feita para trazer um protagonismo na casa e certamente Vossa Excelência poderá pedir uma audiência pública pela Comissão Permanente de Portos que tem aqui na cidade e tal. Tem uma comissão de armazém de 1 a 8. Então, passe essa discussão para a gente Excelência, me dá uma parte? Eu passo uma parte primeiro ao vereador Fabiano, depois ao vereador Furtado. Acabei a minha manifestação. Vereador Sadal, concede uma parte ao vereador Fabiano. Obrigado, Tem uma parte, Sadal. Vossa Excelência. Obrigado, presidente. É só para continuar o raciocínio também, parabenizando primeiro o vereador Zequinha pela moção e vindo de encontro à ideia do vereador Boquinha e também sobre o planejamento urbano que tem na nossa cidade. Eu vou nem muito longe. Há 2 semanas atrás estávamos com uma crise tremenda aí, até beirando uma paralisação do porto por causa do estacionamento dos caminhões. Ora, nós aqui ansiamos muito, nosso anseio é pela uma revitalização total, ou com parques, ou com até shopping, já veio até à tona em discussões, mas com 2 armazéns, já que o atual presidente já veio com essa intervenção, passando e atropelando todos daqui dessa cidade, principalmente o Poder Legislativo, o Poder Executivo, fica complicado a gente pensar de uma maneira que eles têm de pensamento, sem trazer à tona pelo menos uma solução, que pelo menos amenize esse problema do planejamento urbano, onde o vereador Sadal tanto impõe essa discussão, ao menos, como o senhor sabe, vereador Chico, vereador Lincoln, que tramitam muito nessa área. Eu falo muito pela Zona Noroeste. Lá pela Zona Noroeste, se você andar pelas ruas,
tem muitos caminhões ali em áreas que independente do acionamento, do poder deixar o caminhão, ou pelo menos o cavalo, né, como dizem, aquela parte de cima, pegando 2 armazéns daquele, eu acho que já daria um fluxo bem menor do que está. Hoje, tendo total ônus para eles, porque o pessoal da CT vem e manda para lá, manda para cá, ao menos isso não foi dado, pelo menos num parecer lógico e exato nesse sentido. Mas, vereador seguinte, só para deixar também meu registro da minha fala, e parabéns pela moção. Tamo aí. Continue em discussão com a palavra o vereador Benedito Furtado. Presidente, essa diretoria da Codesp, ela é totalmente diferente das demais. Sobre todos os aspectos, eles, ao que me parece, eles descobriram o fogo, descobriram a roda, enfim, e vão refazer, eu diria que os conceitos portuários todos, vão refazer tudo. Eu queria, presidente, queria até, não sei se o presidente está aí, nós podíamos fazer algo que a gente nunca fez nessa casa. O presidente da Codesp já recebeu lá os dirigentes sindicais, é óbvio que tem que receber. Recebeu o deputado federal eleito por São Vicente, que é do PSL, né, que é o partido que colocou ele lá, o Bozella, recebeu aí o promotor, recebeu a deputada do meu partido, recebeu o prefeito de Santos, recebeu o prefeito de Guarujá. Presidente, sabe quem representa o povo de Santos? Nós. A população, quando elege, né, nas eleições municipais, ela elege o prefeito, lhe dá um cofre abarrotado de dinheiro e diz para ele, olha, monta toda a tua equipe e cuida desse e gasta esse dinheiro e gasta bem. E elege 21 representantes seus para fiscalizarem, né, não só o executivo, enfim, e ficar atento para as questões da cidade. Eu quero propor ao presidente, e gostaria que fosse levado a sério e levasse a cabo, que Vossa Excelência pedisse formalmente uma reunião do presidente da Codesp, lá no auditório da Codesp, com todos os vereadores, para que eles explicassem para a gente quais os projetos que ele tem para o Porto de Santos, sobre todos os aspectos. Uma reunião com toda a representação, os 21 vereadores da cidade, né, para a gente aprender um pouco com eles. Eles precisam nos ensinar, que é para a gente poder começar a transitar nas questões portuárias, porque nós não sabemos nada, nem eu, nem o vereador Constantino, enfim, ninguém aqui sabe nada. Né? Parece que eles sabem tudo, e eu gostaria de saber. Eu, como portuário durante muito tempo, fui portuário durante muito tempo, eu gostaria muito de aprender um pouco com eles. Aliás, eu aprendo a cada dia e cada vez mais com as pessoas que chegam na nossa cidade para tratar dessas questões do Porto. Né? Então, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Eu não sei se os vereadores concordam, mas se todos concordassem, Vossa Excelência pede, em nome da Câmara Municipal de Santos, uma reunião com todos os vereadores lá, e eles façam lá uma exposição, quais são os projetos dele, quais as dificuldades que encontraram, como estão encaminhando, quais são os projetos que ele tem para o Porto de Santos. Era isso, presidente. Continue em discussão com a palavra a vereadora Thelma de Souza. Obrigada, presidente. Eu queria colocar algumas informações, até porque, pelo fato de ter sido deputada federal e ter... Das boas, obrigada, vereador. E ter sido a proposta de uma subcomissão de portos, aeroportos e vias navegáveis foi criada por iniciativa do meu gabinete, eu queria trazer algumas informações para casa. E acho que, de início, nós temos que parabenizar a moção do vereador Zequinha, que está trazendo luzes sobre um problema que diz respeito à cidade como um todo, ao Porto, especificamente, e mais ainda, também parabenizar essa sugestão que o vereador Benedito Furtado deu ao presidente da Casa, e eu sugeria que o vereador Chico Nogueira, junto com os componentes da Comissão dos Portos, pudesse agregar para fazer essa reunião que é importante. Talvez
o atual ocupante da presidência da COTESP possa aprender alguma coisa conosco, que sabe, quem sabe, a história desse porto. Que tal? Eu queria dizer algumas coisas, vereador Boquinha, e o senhor foi o incentivador dessa discussão. Quando eu era deputada federal, eu relutei muito em aceitar verbas para emendas. Eu passei 2 ou 3 anos sem não ter emenda. Eu achava que emenda era do Poder Executivo, ainda continuo achando, mas fui absolutamente vencida nesse meu propósito. E a primeira emenda que fiz na vida foram 600 mil reais para a construção da perimetral do lado de Santos. No segundo ano, o coordenador da bancada paulista era o então deputado federal Márcio França. Veja, há 3 tipos de emendas para quem é deputado federal: a emenda particular do deputado, a emenda de bancada e a emenda partidária. Enfim, e quando nós fomos votar a emenda pelo segundo ano seguinte para o Porto de Santos, o deputado Ricardo Izar, pai, não o filho, ele se juntou a mim e nós mandamos 1,5 milhão, ele era do PMDB à época. Bom, dali para diante nós todos já conhecemos essa história. Nós tivemos a vinda do ministro Pedro Brito, do PSB, ministro dos Portos, que assinou um convênio e um termo de compromisso para passar os armazéns para a cidade de Santos, iniciativa do vereador, depois de ministro, Aloysio Mercadante. Isso acabou incluindo a época do prefeito Papa na nossa cidade, que tinha a ideia de trazer uma espécie de Porto Madeiro para os nossos armazéns. Muito bem. Eu queria dizer, vereador Rui, que nós temos dinheiro nas 2 perimetrais, a daqui de Guarujá, margem esquerda e margem direita, do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento. Muito dinheiro. Nós temos também recurso público no convênio que a Prefeitura de Santos faz para manutenção. É meu caminho quando eu venho para a cidade. Eu moro no Canal 5, eu entro pelo Canal 5, venho pela perimetral, pela Mário Covas, pela portuária, entro na perimetral. E o dinheiro foi responsabilidade minha e, no segundo ano, do vereador Ricardo Izar, coordenado, no segundo momento, pelo, então, deputado federal Márcio França. Já estou terminando. A perimetral de Guarujá já fez elevados, já fez da Rua do Adubo, para quem conhece o lado de lá, já fez, inclusive, asfaltamento. E nós, dos 2 lados, nós temos áreas que são de utilidade pública, elas não são só para caminhão. Elas são para o conjunto da cidade. Ai de nós, nessa cidade, se nós não tivéssemos a possibilidade da perimetral como uma alternativa para o trânsito da cidade, internamente falando. Por isso, eu penso que essa ideia, não só da moção, vereador Zequinha, mas também de discutirmos com a CODESP o destino da nossa cidade. Somos nós que somos moradores aqui, nós não estamos de passagem. Nós estamos aqui porque fomos eleitos pela população da cidade. Eu acho que elas vêm, de toda maneira, a dar luzes sobre o problema. Nós estamos falando do viário, mas tem muitas consequências na questão portuária e dos trabalhadores de uma maneira geral. Já imaginou o que significa pedágio? Eu, então, como moradora da cidade, vai acabar sobrando para mim no lugar onde recurso público já foi colocado? É um absurdo. Não foi 1 ou 2 reais, foram milhões de reais. Esse é o maior porto da América Latina, do Hemisfério Sul, do Equador para baixo. E nós não podemos tratar esse porto como se fosse a bola da vez de quem passa e está, de repente, pegando no posto e depois se vai e nos deixa com votações equivocadas e planos mais do que equivocados. São planos que não têm a ver com a realidade da cidade nem com dos nossos trabalhadores. Obrigada, prefeito. Bem, eu quero neste momento, registrar
para nós, aqui da Câmara, senhores vereadores, e especialmente, momentaneamente aqui, na direção dos trabalhos, eu quero cumprimentar aqui os alunos, professor, a professora, né, da escola, da universidade. Universidade, por favor, o nome que eu não peguei, Unimp, curso de jornalismo. Quero agradecer, né, esse momento ímpar que vocês estão nos proporcionando, né, dizer que vocês sejam bem-vindas, né. Vocês são os profissionais que futuramente irão relatar os atos e cumprimentação, né, esses atos vão cumprimentar a democracia. Espero que vocês fiquem à vontade aqui, né, sejam, como eu já disse, bem-vindas, e que, para nós, esse momento vai ser registrado para sempre. É muito importante tê-los aqui, né, esse convívio com vocês e poder falar essas palavras para vocês. Que fique registrado, está nos anais aqui, esse momento tão importante para nós. Tá? Obrigado a todos. Um abraço. Nesse momento, eu antes de passar a palavra para o próximo inscrito, eu convido... eu convido o presidente a falar. Passo a palavra para o presidente, né? Muito obrigado, presidente. É com bastante satisfação, mas uma coisa que eu quero que as pessoas possam entender e o porquê do meu aborrecimento. Há algum tempo atrás, o vereador Benedito Furtado, eu conversei com ele até antes, eu fui a Brasília a convite do sindicato, a convite dos empresários. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse suspenso 5 minutos a sessão e peço a prorrogação dos trabalhos. É regimental solicitado pelo nobre vereador Sadal Nakai, em votação, aprovado. Está suspensa por 5 minutos a sessão.
Convido o senhor secretário para fazer chamado dos senhores vereadores para o reinício da presente sessão. Ademir Pestana, Adilson dos Santos Júnior, Antônio Carlos Bunha Joaquim, Aldo Cleís, Presente. Augusto Duarte, Presente. Benedito Furtado, Bruno Galotti, Fabiano Reis, Fabrício Cardoso, Francisco Zango Nogueira, Presente. Dionísio presente, José Teixeira, Presente. Lincoln Reis, Manuel Constantino, Presente, excelência. Roberto Oliveira Teixeira, Presente. Rui de Ross, Presente. Sadal Nakai, Presente. Sérgio Santana, Thelma de Souza, Presente. Braz Antunes Matos, Presente. Jorge Vieira. Presidente, excelência. A número, presidente. Havendo número legal, está reaberta a presente sessão com a palavra o nobre presidente Rui de Ross. Bom, senhores vereadores, eu quero contar aqui uma pequena história que aconteceu. Eu me lembro muito bem quando o presidente Jair Bolsonaro se candidatou, ele falava na descentralização e na regionalização do Porto. E eu acreditei. Eu falei, são novos momentos para a nossa cidade. Uma cidade de gente honesta, de gente trabalhadora. Depois, fui a Brasília convidado por um grupo de empresários, de trabalhadores, de políticos da nossa cidade. E chegando lá, conheci o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. E sentamos todos à mesa, eu extremamente feliz. Achei que aquele momento era de suma importância para o Porto e para a nossa cidade. Porque acreditei na palavra do presidente da República, quando disse que a nossa região teria o presidente da Codesp. Fiquei muito contente quando soube dessa notícia. E, lamentavelmente, fui a Brasília enganado. Mais uma vez chegamos lá, sentamos à mesa e o ministro da Infraestrutura já veio com o pacote completo. Naquele momento, quando percebi isso, me levantei e não participei mais da reunião, senhores vereadores. Para mim, foi algo extremamente decepcionante. Por quê? Porque aqui nessa cidade se tem homens valiosos, competentes para assumir a presidência da Codesp. Chega de nós trazermos gente do Rio, de Brasília, de Belém, do Mato Grosso, do Paraná. Nós precisamos ter alguém com competência e nós teríamos aqui dentro da nossa cidade. E demais, como o vereador Benedito Furtado falou, trouxeram a Santos dessa vez não somente o presidente da Codesp, trouxeram toda uma diretoria. Será que essa cidade, que já está há tantos anos com esse porto à nossa porta, não teria capacidade de nós indicarmos um presidente da Codesp e seus funcionários? Lamentavelmente, mais uma vez, vereadora Thelma, fomos enganados mesmo, e isso não é possível que se aconteça mais. Nós esperávamos, eu principalmente, esperava uma participação da classe empresarial, dos trabalhadores, do executivo e do legislativo. Sequer fomos chamados para uma conversa, quem quer que seja. Continuo muito aborrecido, porque acho e entendo que a nossa cidade tem gente preparada para ser o comando da Codesp. E agora, mais uma vez, trocaram-se todos os homens. E o pior de tudo agora, vereador Benedito Furtado, estava lendo aqui, o presidente da Codesp, além de mandar os trabalhadores embora, está conseguindo fazer um plano voluntário, um PDV, que está sendo avaliado pela diretoria. Esses homens que estão lá há muitos anos são a história própria da Codesp. Eles fizeram essa história. Como pode vir um sem terra
vir aqui e parar na frente e achar que vai comandar um porto, o maior porto da América Latina. Nós, santistas, damos 35% da arrecadação nacional. Qual o respeito que nós temos? Qual o respeito que nós, vereadores, vamos buscar se nós não nos impusermos quanto a isso? Não acredito e não posso acreditar que o deputado Júlio Borzella, que a Rosana permitam uma situação como essa. Isso é desmoralizante para a nossa cidade. Uma cidade com tantos homens competentes, com tantos homens preparados. Senhores vereadores, vou buscar essa solução de qualquer jeito que o vereador Benedito Furtado hoje nos orientou. O senhor me dá uma parte? Dou, No só momento para adequado. terminar, vereadora, porque estou tão aborrecido quanto a isso. Porque, normalmente, não me deixo enganar. Quando você, uma vez, engana uma pessoa, tudo bem. 2, agora 3 já é demais. Então, eu não quero saber, quero dizer aos senhores vereadores que conto com cada um de vocês para que nós vamos buscar uma solução melhor, de respeito a Santos e a essa Câmara Municipal. Muito obrigado, senhores vereadores. O senhor me dá uma parte, vereador? Bom, nobre vereadora Thelma de Souza. Muito rápido, apenas Não enquanto tem, o senhor- não tem mais tempo. Ah, não tem mais. Então, peço a palavra. O Chico, o Francisco tem uma palavra, vereador Francisco. Sou presidente, senhores vereadores, eu vi atentamente aqui o discurso do nosso presidente, assina embaixo, que você colocou agora aqui, só não assina embaixo que confiar nesse governo que foi eleito recentemente. O restante, assina embaixo porque não dá para esperar muita coisa. Mas eu queria me ater na questão do porto, que é o maior porto da América Latina, que as discussões, sendo o maior porto da América Latina, tem que se dar pela essa casa. Porque aqui é a casa de lei, aqui que legisla, aqui que a população vem buscar os problemas que o porto atinge a cidade. Fica aquele dilema, o porto está dentro da cidade ou a cidade está dentro do porto? E aí não se discute nada, cada um toma suas decisões, só que quem administra esse porto tem que entender que essa cidade, que é a cidade de Santos, ela tem poderes executivo, legislativo, e que não é, eu concordo com a proposta do Furtado, mas deveria ser o contrário. Deveria ser eles que estão assumindo, vir visitar o prefeito de Santos e essa casa, presidente da Câmara, juntamente com a comissão dos portos, os demais vereadores, porque essa cidade tem uma secretaria dos portos. Acho que poucas cidades do Brasil têm secretaria de portos. Santos tem. E tem uma comissão dos portos. Então, dá para admitir que tempos e tempos muda a presidência, muda a diretoria, vem gente de fora, seja técnico, seja político, seja o que for, e praticamente é um desrespeito muito grande com a cidade. Começa a ditar regras, ditar reis, como se estivesse fora da cidade, como se o porto estivesse descolado de uma cidade. Qualquer ação que se faz no porto reflete diretamente a nossa cidade e ao nosso município. E vai ecoar aqui dentro que a gente vai ter as reclamações, seja ela a questão dos caminhões, seja ela a questão do pedágio, assim fala que é um absurdo, seja ela a questão dos trabalhadores, a questão de tarifa portuária, de tudo, a questão da dragagem, seja ela a questão agora que estão discutindo dos armazéns, que foi lá atrás discutido com a Secretaria dos Assuntos Portuários da cidade, com o prefeito na época, como a Thelma colocou, com os deputados eleitos. Foi um conjunto de pessoas que fizeram com que aqueles armazéns fossem destinados para a prefeitura para buscar recurso e buscar investimento na área do turismo, na área do entretenimento. Pois bem, não dá para simplesmente mudar a diretoria e as pessoas acharem que pode, com um canetaço, mudar as regras do jogo discutida com a cidade. Porque para chegar naquela ação, foi feito audiências públicas, foi discutido com a cidade, foi discutido com o município, existe uma sede especial que o Dionísio ele preside, específica para isso. Então, acho que seria o contrário. O presidente da CODES deveria vir nessa casa e também na prefeitura. Mas nós já fizemos uma visita, senhor presidente.
por conta dos motoristas, os caminhoneiros, estavam precisando de um espaço, nós estivemos lá, junto com o prefeito e a comissão de caminhoneiros. E fomos cobrar dele essa responsabilidade, que o estacionamento de caminhão é responsabilidade do porto. Não dá para a prefeitura assumir essa questão. O porto tem que dar condição para os trabalhadores trabalharem e ter condições de estacionar os caminhões de forma que eles não fiquem nas ruas e também em lugares impróprios para transitar caminhões. Então, precisamos, senhor presidente, urgentemente, essa reunião, para que nós possamos passar para esse presidente, essa diretoria, que essa cidade tem um poder legislativo que representa o povo e que esse porto está dentro da cidade e a cidade dentro do porto tem que andar em sintonia. Somente isso. Muito obrigado. O senhor concede uma parte para a vereadora Thelma? Com certeza. Um minuto. É muito rápido. Vereador Rui, hoje, além dos nossos votos, e principalmente termos depositado nas suas mãos a presidência da Casa, nós estamos agora lhe passando a responsabilidade de coordenar essa movimentação. Eu digo por quê? Por coincidência, a professora Vânia Seixas, ela era, veja como é a vida, ela era a secretária de turismo quando eu, deputada federal, governo Lula, foi mandado para Santos a proposta Porto Valongo, para tratar da questão dos armazéns. Mas nós não estamos falando só dos armazéns. Foi a moção do vereador Zequinha que nos possibilitou essa discussão, mas nós estamos falando da vida real desta cidade, que é o nosso porto. Aliás, a vida real deste Brasil, porque hoje todo o segmento de grãos tem saída pelo Porto de Santos. Além do açúcar, que já sabíamos, a soja, que teve uma expansão no hinterland brasileiro, mas falando do Centro-Oeste, de uma maneira extraordinária. Eu acho que a professora Vânia, que foi secretária, e ainda perguntei para ela, não era você? Era, foi para ela que nós demos o projeto. Esse projeto não pode ser destituído de valor assim. Ninguém chega na casa alheia, na nossa cidade, e não sabe quais são os projetos, os convênios e a ação que o cotidiano de uma cidade tem. O senhor está coberto de razão. É desrespeitoso, é má política, é atraso e, lamentavelmente, é para onde o Brasil está indo. Quero lhe parabenizar pelas palavras. Conte comigo, conte com a bancada do PT e com o vereador Chico também. Muito obrigado. Com a palavra, continue a discussão com a palavra o nobre vereador Ademir Pestana. Não resta muito a falar, senhor presidente, mas eu gostei hoje da postura da casa, né? Isso é um assunto que eu, desde que sou vereador, desde 2000, a gente traz para essa casa e comenta, debate, mas as soluções são pequenas, senhor presidente. Só resta essa casa, nós temos uma comissão que trata de assuntos portuários, né? E, hierarquicamente, trazer aqui os nossos deputados, né? O Bozella, a Rosana do Vale, e discutir CODESP, no mínimo, cada 60 dias, senhor presidente, porque a CODESP o porto sempre teve de costa para a cidade, essa é a verdade, né? Essa é a verdade. É impossível que uma cidade como a nossa, aí, com tantas pessoas, tanta gente que já trabalhou nesse porto, né? Tanta gente que estuda a situação do porto, o vereador Chico sabe disso, e nós não temos aqui uma pessoa para ser indicada para comandar o porto, em parceria com a cidade como a nossa, senhor presidente. Então, eu queria aqui contestar, cumprimentar o presidente desta casa, mas nós temos que agir, viu, presidente? Nós temos que ficar em cima, né? Mostrar que atrás do porto tem uma cidade com 420 mil habitantes. E nós temos que ficar atentos a isso, senhor presidente. É impossível se tratar como se tratou no governo Papa, quando fez o Alegra Centro, né? Que o governo federal esteve aqui representados, né, dizendo que iam investir milhões de reais aí no Alegra Centro, mergulhão. Isso tudo foi papo furado, mentira, não se chegou a nada. E agora a gente tem a notícia que os armazéns terão outra finalidade.
Então, isso é triste para a cidade. Esta casa tem que reagir mesmo, tem que ter voz, presidente, e esse é o caminho. Se eles não virem aqui, nós vamos lá, vamos perguntar qual é o planejamento, o que vai dar para a cidade, né? Não adianta, porque só serve para passar os caminhões, né? Invadir os nossos bairros aqui, deixar buraco nas nossas ruas, isso é verdade também, e geração de emprego cada vez diminuindo mais. Então, temos que reagir sim, essa comissão tem que fazer reuniões constantes, trazer aqui deputados federais, né, e mostrar um outro caminho. É impossível ficarmos passivos numa situação dessa. É aquele marido que se dedica ao trabalho diariamente, se dedica à empresa diariamente, mas tem em sua casa bagunça. É assim que eles tratam a cidade de Santos. Essa é a verdade, senhor presidente. É só Continue a isso. discussão. Com a palavra, a vereadora Aldrecreguis. Bom, gostaria de parabenizar o vereador Zequinha pela importante moção, um importante instrumento que com certeza vai chegar às mãos dos nossos representantes. Aqui ele fala da questão do Porto de Belém, o quanto avançado é, como o espaço foi muito bem aproveitado e hoje é um importante centro turístico para as pessoas que visitam a cidade e para os moradores da cidade. Assim como todos os vereadores que já se pronunciaram, é uma questão realmente de atraso, né? Atraso do desenvolvimento da nossa cidade, o quanto nós poderíamos estar explorando aquela área tão bem, positivamente, para que a nossa cidade caminhe ainda mais. Eu me recordo, vereadora Thelma, da época em que eu estava no jornalismo, nem tinha ainda o meu filho, que eu já falava desse projeto Porto Valongo. Há quantos anos nós debatemos, falamos, cobramos, né? Seja aqui, seja no governo federal, no estadual ou no jornalismo. Isso é uma vergonha para a nossa cidade, é uma vergonha para a nossa região, para o nosso estado, né? Não termos ainda formalizado essa questão dos armazéns que lá estão apodrecendo. E sermos pegos de surpresa desta forma, isso é inadmissível. E a questão de estar lá na Codesp ou a Codesp aqui, é o velho ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, que a montanha vá até Maomé. E é isso que a gente está fazendo, né? E nós não podemos cansar. Que eu adorei a proposta do vereador Benedito Furtado para que se promova realmente uma reunião lá na Codesp, porque a estrutura toda foi mudada, modificada, e a gente precisa saber como está essa estrutura, né? Como foi feita essa alteração e quais são as pessoas que estão ocupando esses cargos e o que elas estão decidindo para o porto que é nosso, é da nossa cidade. Né? Então, não adianta o governo federal, de longe, mandar e desmandar em relação a algo que movimenta e está na nossa cidade. Né? Então, a gente não pode deixar isso, não podemos largar nunca essa questão. Temos que defender, sim, bravamente, e eu acho que essa casa está fazendo o seu papel. Infelizmente, e com muita tristeza, ontem, depois que fiz uma visita à Vila dos Criadores, passei pelaquele local e o meu filho olhou para os armazéns e falou: mãe, por que você não dá um jeito nisso? Olha só que coisa feia que está para a nossa cidade. Coincidentemente, viu, vereador Zequinha? E eu falei: filho, é algo que foge da minha ação e da minha competência, mas nós estamos lutando para que realmente esse lugar tenha vida, né? Conte a história da cidade, que a gente possa circular por ali e se orgulhar dessa parte da nossa cidade. Eu tenho certeza que um dia nós faremos isso. Eu não quero realmente, assim como meu filho tem essa impressão desse lugar abandonado, sujo, largado, né? Isso a gente precisa reverter de uma forma urgente. Então, que realmente essa casa se una ainda mais para que a gente possa visitar, sim, o novo presidente e dizer a ele: opa, nós estamos aqui e esse lugar é nosso. Apesar de, no papel, oficialmente, pertencer à União, mas deve passar, sim,
pelos olhares e pela aprovação da nossa população. E nós estamos aqui representando a cidade de Santos. Então, que as decisões também cheguem a esta casa. Era isso, presidente. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o nobre vereador Lincoln Reis. Boa noite, senhor presidente. Eu ouvi aqui atentamente, senhor presidente, a fala do presidente. Parabenizar o vereador Zequinha, que é um lutador na causa do Porto de Santos. E voltar àquela questão, o Zequinha, existe um muro de Berlim na nossa cidade. Existe um muro onde divide cidade e porto, onde divide porto-cidade. Chega pessoas de fora e não entende que a cidade precisa do porto e o porto precisa da cidade. Vamos rever algumas coisas. Olha lá. A limpeza urbana do porto é uma empresa diferente da cidade. Mas por que da cidade? Nós estamos falando de Miami e Las Vegas? Não. Nós estamos falando de Porto e cidade de Santos. Toda a manutenção do porto não pode ser feita pelo Departamento de Serviços Públicos. Por quê? Lá é a faixa portuária. Agora, uma ideia dessa boa e bacana, eu sou despachante aduaneiro. Ando ali desde 1996, Zequinha, naquele trecho. Aquele trecho lá está abandonado, gente. Vai enganar o povo de novo. Vão só colocar a taxa, vão colocar mais um pedágio lá. Vão enganar o povo, gente. Faz o que tinha que fazer, que a Secretaria de Turismo, a CIED tinha um projeto maravilhoso para desenvolver aquela área que está abandonada. Não dá para aceitar, Rui, presidente, não dá para aceitar chegar um presidente novo da Codesp e querer comandar aqui. Não dá, nós temos aqui o presidente, que é do segmento, que é o Chico do Setaporte, temos eu, vice-presidente, como despachante aduaneiro, temos o Zequinha, temos aqui o Banha, advogado também desta causa. Eu acho que essa casa está sendo passada a perna, gente. Passada a perna e a gente não fala, ninguém briga, ninguém fala nada. Nós temos aí Ministério Público, que trabalha em torno da cidade. É outro cara que vem de fora. Nós temos o Ministério da Saúde, para liberar uma carga no porto, demora 45 dias, 35 dias. Ninguém nem conhece. Ninguém nem conhece. Aí a carga fica aí há muito tempo. Por que os remédios são caros? A pessoa nem sabe. Tem um gestor que não está na cidade, no Ministério da Saúde, e demora para a liberação de insumos para a saúde, de insumos alimentar. E o Ministério da Agricultura está aí, ninguém fala nada, ninguém esbraveja nada. Então fica aqui, ô Zequinha, minha nota também de repúdio contra essas articulações que às vezes assim não são bem-vindas. Não escutam opinião do município, não escutam opinião do prefeito. É o que está acontecendo agora com o governo Dória. Porque o Paulo ajudou o Márcio França, eu não vou sangrar. Espera aí, companheiro. Foi 50% de voto para cada lado. Tem um pessoal que também já votou nele. Espera aí, não estamos em campanha mais. Estamos lidando com vidas. Aí tem saúde, a Audrey leva aqui uma moção. Isso tem que acabar, meu. Acabar esse negócio de vamos fazer política, vamos fazer eleição. Ainda acabou a eleição, meu irmão. Vamos trabalhar em prol da cidade. Vamos trabalhar em prol do porto. Era só, presidente, eu concluo. Continua em discussão, com a palavra, o vereador Augusto Duarte. Senhoras e senhores, eu ouvi atentamente a fala de cada um. Quero parabenizar o autor, o vereador Zequinha, meu amigo de parlamento, um bravo guerreiro da causa. Não dá, e é inadmissível nesse momento de crise, a gente ver um quadro nomeado pelo governo federal, onde não tem dentro da sua composição, vereador Zequinha, um funcionário de carreira da estatal. São todos de fora. Todos os funcionários no cargo de diretoria que ocupam não conhecem, de fato, a nossa cidade. E a maior preocupação é que eles estão deliberando sem sequer discutir com o povo. Aqui é a casa do povo e aqui precisa ser respeitada. Essas ideias, essas mudanças, elas têm que passar pela comissão permanente da casa que trata dos assuntos portuários. Não dá para se nomear qualquer pessoa que não seja da região. E a pergunta que eu faço aos nobres pares, será que a região não tem ninguém qualificado para tratar
e assumir esse papel de protagonista dentro do Porto de Santos. O Porto de Santos é a maior riqueza da cidade. As pessoas tratam o Porto como se fosse uma terceirização. E essa casa, e eu me sinto muito contemplado com a fala de vários vereadores, porque mostra uma união no momento onde essa casa não foi consultada. Não pelas indicações, mas eu disse consultada pela tomada de decisões. As decisões têm que passar por essa casa. A população tem que ser ouvida. Então, eu deixo aqui o meu repúdio a essa matéria do Jornal A Tribuna, que colocou, e essa infeliz depoimento do presidente atual em exercício da CODESP. Continue discussão, com a palavra o vereador Braz. Presidente, quem assiste a sessão fala, puxa, mas os vereadores estão falando tudo a mesma coisa? Sim, é isso, hein? Estão falando tudo a mesma coisa. Para mostrar, para quem chegou aqui na cidade agora, mostrar que os 22 vereadores estão unidos, nesses 21 vereadores, desculpe, é que o Zequinha vale por 2. 21 vereadores estão unidos nesse propósito em relação ao que falou. Quando nós tivemos as eleições agora, e nós acreditamos, todos os brasileiros acreditaram, sempre que vem um novo governo, que a política vai ser diferente. Mas pelo que nós estamos entendendo, não. Porque assumiu uma pessoa que não é da região, não sei se conhece o Porto, se não conhece, se já veio aqui. Então, quando você não estuda um assunto, você tem que se associar às pessoas locais, aos moradores locais, procurar quem é que entende do assunto, né? Por humildade até, e até por sabedoria, por inteligência, porque você chega num lugar, não sabe quem é quem, a Câmara é que representa o povo, né? Juntamente com a Prefeitura, com o prefeito, os poderes constituídos, enfim. E nós não estamos sendo ouvidos. Eu quero dizer que eu tive lá naquela inauguração, na pedra fundamental, não sei, o vereador Constantino, talvez o vereador Boquinha e outros aqui, lá no Armazém 1, há uns 8, 10 anos atrás. Lembro-me ainda que o prefeito Papa discutiu muito e trouxe, 2011, trouxe a Santos o navegador solitário, o Amir Klink, né? Você estava lá também, como repórter, que mostrava a importância de uma escola naval. Nós temos uma escola naval aqui, pública, né? Uma escola naval pública. Nós temos diversas marinas. Além do que, mostra também isso, o governo federal tem os dados muito melhores do que eu tenho, mas que o turismo é a grande fonte de renda de muitos países, né? Espanha, França, bom, todos aí que a gente já está acostumado a escutar falar. E tudo isso estava sendo delineado justamente para ter um porto turístico naquela região. Todo mundo falava Porto Madeiro, né, na Argentina, o Porto de Belém do Pará, né? Quer dizer, e tantos outros aí. E agora as coisas parecem que não são discutidas. Eu só estou fazendo essa exemplificação, porque naquela época nós discutimos, não aconteceu, mas estamos discutindo e estamos caminhando nesse sentido. Por fim, presidente, queria dizer que os grandes portos do mundo, e isso a tribuna sempre faz o seminário anualmente, Antuérpia, Roterdã, Los Angeles, Hamburgo e tantos outros, têm as prefeituras, a administração pública muito próxima da administração portuária, né? Que é o que não está acontecendo e é o que nós vamos aprender lá fora. O setor portuário vai aprender isso, porque o passivo, né, o impacto é na cidade, não é no estado nem no país. Embora no país a gente dê um impacto muito positivo, com mais de 25% da riqueza nacional, mais de 25%, passa aqui pelo nosso porto. E para finalizar mesmo, queria dizer ao novo presidente da CODESP, que eu não lhe conheço, talvez a gente vá conhecer nessa reunião que foi proposta. Eu acho muito importante que todos nós estejamos lá, que essa é a terra da caridade e da fraternidade, mas é a terra da liberdade também, da liberdade de expressão, é a terra de José Bonifácio de Andrade Silva, que libertou o nosso país. Então, não é assim, não vai chegar aqui ninguém goela abaixo e vai imprimir o ritmo que quer, embora a gente reconheça que o espaço seja um espaço federal. Mas nós vamos sim ter que discutir. Não vai, assim as coisas não vão acontecer
como a 4 portas fechadas, não. Nós vamos discutir o que é melhor para Santos. E o que nós estamos pensando para Santos, que foi colocado há muitos anos atrás, foi um equipamento turístico de grande porte. Se vai mudar, se pensam em mudar, tem que discutir. Não é assim, não. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Senhor presidente, há muito tempo essa casa discute, principalmente as condições do porto, da relação porto-cidade, cidade-porto. Algumas situações dentro da cidade e na região já viraram lendas urbanas. E estas lendas urbanas, elas não param e serem anunciadas. Toda vez que tem um anúncio do governo federal, seja ele da esquerda, da direita, do centro, do meio, sempre Santos fica no prejuízo. Sempre falei aqui desde o meu primeiro dia de mandato que nós somos passagem de servidão. Santos e região servem como passagem de servidão. Lá no passado, nos contentávamos com os minguados postos de trabalho. E isso ficou, meu amigo Zequinha, uma rotina. Bom, se tem avulso, tem trabalho, tem despachante, tem conferente, tem trabalho no local, prestação de serviço, está muito bom. Mas quem é que fica com bônus das operações portuárias? Quem é que colocou o cais público para competir com o cais privado? Quem deu benesses para esses terminais se instalarem aí na calada da noite no meio dos canais? Competir